Olá, queridos noivos, salve Maria! É uma alegria estar aqui com vocês neste dia tão especial. E antes de iniciarmos, deixe-me me apresentar brevemente. Meu nome é Cristina, sou casada com o Lorival, mãe de 3 filhos, sou pedagoga de formação, trabalho com gestão de pessoas e já fui catequista, já fui ministra da Eucaristia, já fui formadora de grupo litúrgico. Também já preguei em grupo de oração e atualmente estou com um projeto de evangelização para famílias e catequistas que eu mantenho nas redes sociais. E é uma alegria receber esse convite para estar aqui com vocês neste dia tão especial. Bom, hoje nós vamos falar sobre os elementos do matrimônio. E esses elementos não são apenas conceitos teológicos, mas são verdades que sustentam casamentos reais, assim como o meu e como o que vocês vão construir. Espero que ao final dessa nossa conversa, vocês saiam mais convictos de que é importante, da importância desta preparação que vocês estão fazendo, porque o que vocês vão construir aqui é algo sagrado, E Deus quer abençoar essa escolha de vocês. Então hoje vamos refletir juntos sobre os 3 pilares fundamentais que sustentam o matrimônio, que é a liberdade, a unidade e a indissolubilidade. Esses elementos eles sustentam o amor verdadeiro, que fazem com que o casamento cristão seja um sinal visível e abençoado por Cristo. Para começar, vamos perguntar o que é matrimônio, Para nós cristãos, o que é o matrimônio? E eu falo para vocês que o matrimônio ele é mais do que uma simples celebração ou um contrato civil, O matrimônio ele é um sacramento, é um sinal visível da graça de Deus, é uma aliança entre um homem e uma mulher, onde Cristo se faz presente, fortalecendo-os com a sua graça. O matrimônio também é mais do que uma celebração ou um contrato, como eu disse, o matrimônio é uma vocação. E vocês foram chamados para essa vocação, vocês receberam esse chamado dessa vocação de quê? De formar família, De casar e ter filhos, porque a vocação do matrimônio é isso, é formar família, é ter filhos. Em Efésios capítulo 5, versículo 31, a gente lê: Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Então o casamento ele já é previsto, na Bíblia, e também a gente encontra instruções sobre o matrimônio no Catecismo da Igreja Católica. No parágrafo 1601 vai falar assim: a aliança matrimonial pela qual o homem e uma mulher constituem entre si uma íntima comunidade de vida e de amor, fundada e dotada das leis próprias do Criador. Agora olha só que legal, ele vai falar assim, entre batizados, essa aliança, ela foi elevada por Cristo nosso Senhor à dignidade de sacramento. Por isso que todos os cristãos católicos, para poder receber o sacramento do matrimônio, eles precisam ser batizados, porque essa aliança não é uma simples união, mas é um sacramento. Então, precisa ser entre batizados. Vamos então para o primeiro elemento, que é a liberdade. A liberdade ela é a base do matrimônio. E um casamento só é válido se essa união entre os dois noivos for de livre e espontânea vontade. Olha o que diz no Catecismo da Igreja Católica. Para se celebrar validamente o matrimônio, é necessário consentimento livre dos esposos. Dos esposos, Esposos não existe. E aqui eu quero contar rapidamente uma
uma história real para vocês que vai conceituar essa questão da liberdade, né? É um testemunho real que mostra como que a igreja acolhe e orienta com sabedoria os casais diante de situações delicadas. Certa vez eu conheci uma mulher, né? Hoje ela é casada, mãe de 3 filhos adultos já, que viveu uma história marcada por escolhas difíceis. Seu primeiro casamento aconteceu sob pressão da família, porque ela engravidou, né? Teve uma gravidez inesperada através desse relacionamento e ela acabou casando porque era entre aspas, o certo a fazer. Mas esse casamento, ele foi sem amor, sem maturidade e, como era de se esperar, a união durou pouco. Tempos depois ela teve um relacionamento com uma outra pessoa, com quem também teve um filho, mas novamente essa relação ela foi construída, né, sobre bases, não foi construída sobre bases sólidas e, mais uma vez, não deu certo. Até que, enfim, ela conheceu uma pessoa com quem, aos poucos, ela começou a caminhar na fé e, juntos, eles passaram a caminhar na igreja e buscar orientação. E se abriram a essa verdade do matrimônio cristão. Após um processo de discernimento e análise do primeiro casamento na igreja, né, com muita prudência e cuidado, é claro, a igreja reconheceu que aquele matrimônio inicial dela não havia sido válido, pois faltava o elemento essencial, que é a liberdade. Ela não casou por livre e espontânea vontade, ela casou pela pressão da família, porque ela se encontrava grávida, então ela casou porque naquele momento ela achava que era o certo a fazer. E após a anulação, então, desse matrimônio, desse casamento que não foi um casamento, né, porque não foi válido, ela pôde se casar validamente e receber, então, o sacramento do matrimônio, desta vez, de forma válida, com muita alegria, e voltar a comungar plenamente na vida sacramental, recebendo também a confissão, a Eucaristia e vivendo uma vida em Cristo. Então, para a igreja, o casamento ele só é válido se ambos, né, os noivos, o noivo e a noiva, estiverem casando por livre e espontânea vontade. Agora eu pergunto para vocês, o que significa amar alguém com liberdade? O que é amar com liberdade? Já se perguntaram o que é isso, né? Quando se fala em liberdade dentro do matrimônio, não é liberdade em cada um fazer o que quiser, mas é liberdade de escolher o outro todos os dias, sem obrigação, sem medo e sem pressão. Eu escolho você, né? Você noiva escolheu o seu noivo, você noivo escolheu a sua noiva. Você escolhe ela todos os dias e toma essa decisão de estar ao lado dela todos os dias e ela escolhe estar ao seu lado todos os dias. Tem uma citação de São João Paulo II que fala assim: o amor é uma decisão. Assim como Jesus decidiu nos amar, nós também devemos decidir amar o nosso esposo, a nossa esposa, quando escolhemos nos casar com ele. Cristo nos amou mesmo nós não merecendo, mas foi uma decisão dele, né? E um casamento só se mantém firme se tiver Deus no meio. Então, podemos dizer que não é um casal, mas um trisal, onde tem o esposo, a esposa e Deus sendo o centro. Agora imaginem uma pirâmide, né? Uma pirâmide onde Deus está no topo. Então, quanto mais próximo esse casal estiver de Deus, lá em cima, no topo da pirâmide, mais próximo eles vão estar um do outro. Agora, se eles descerem para a base da pirâmide, o que acontece? Eles vão estar longe de Deus e automaticamente longe um do outro. Então, quando se tem Deus no casamento, o casamento ele se torna mais sólido e mais forte. Fulton Sheen vai dizer assim em um dos seus escritos: não são duas pessoas que se amam, mas Deus entre dois amores humanos
que faz o casamento durar. Logo, quanto mais o casal estiver próximo de Deus, mais estão próximos um do outro, né? E quanto mais longe estiverem de Deus, mais longe estarão um do outro. E vocês, que estão aqui hoje se preparando para um casamento verdadeiramente livre e por amor? Ou vocês fizeram uma escolha baseada em pressão, em medo, né? Vocês têm que estar cientes de que a escolha que vocês estão fazendo aqui é para a vida toda. Um casamento é para a vida toda. Lembre-se que casamento é uma vocação e vocês estão casando para formar família, para ter filhos e, gente, principalmente, vocês estão casando para fazer o outro feliz. É sempre, o amor é isso, é pensar no outro. Então, eu estou casando para fazer o outro feliz. Esposa, você está casando para fazer o seu marido feliz. Esposo, você está casando para fazer a sua mulher feliz. Esse é o objetivo. Aí agora eu quero, estamos falando de amor, né? Quero fazer uma breve comparação aqui entre amor e paixão. Vamos entender um pouco a diferença entre um e outro. A paixão, ela é um sentimento, geralmente intenso e passageiro, né? Ele é marcado principalmente por atração física e por desejo. A paixão, ele é um sentimento egoísta e egocêntrica. Por quê? Porque é um sentimento que pensa em mim. Eu quero estar ao lado da pessoa amada, eu quero ver a pessoa amada, eu quero tocar a pessoa amada, né? É aquele sentimento de euforia, de idealização. Geralmente a pessoa idealiza um perfil ali que ela está loucamente apaixonada ali naquele sentimento, naquele turbilhão de emoções, de entusiasmo, e ela idealiza uma pessoa que ela cria uma ideia da pessoa, né? Porém, esse sentimento ele não tem raízes profundas. Esse sentimento, com o tempo de convivência, ele tende a diminuir e até se transformar. Então, quais são as características da paixão? É um sentimento, a paixão ela é impulsiva e intensa, muitas vezes idealiza a pessoa amada, busca satisfação e reciprocidade imediata, pode causar instabilidade emocional e ela é focada mais no eu do que no nós. Outro dia eu estava na missa e eu vi um casal de jovens, sabe aquela fase do namoro assim, tão loucamente apaixonados, e foi engraçado porque eles estavam sentados assim, logo no banco na minha frente assim, e eu vi assim que a necessidade deles estarem muito próximos um do outro, tinha que estar encostando assim, sabe? Tinha que estar encostando. E chegou um momento que o rapaz já estava assim encolhidinho no cantinho do banco, mas a moça tinha que estar assim encostando nele. É aquela necessidade que a paixão traz de estar próximo. Quem nunca passou por aquele período de paixão assim, onde fala assim, ai, mas eu queria ao menos ver a pessoa, né, que eu já ficaria feliz. O eu, né? Eu quero ver porque eu ficaria feliz, eu quero tocar, eu quero sentir o cheiro dela, porque isso vai me satisfazer. Então, por isso que fala que a paixão é mais eu, é egocêntrica, é egoísta, eu estou pensando em mim, na minha satisfação. E o amor, por outro lado, é muito mais do que um sentimento. O amor, gente, é uma decisão, é uma escolha, é uma atitude contínua. O amor, ele é caridoso e o amor é cristocêntrico. Só amamos quando temos Cristo em nossa vida, quando Deus está presente. Nenhum ser humano é capaz de amar verdadeiramente se não tiver Deus em sua vida, porque Deus é amor. E diferente da paixão, né?
O amor, ele é estável, ele é maduro, ele é duradouro, ele não idealiza a pessoa, mas ele aceita a pessoa exatamente como é, na sua essência, né? O amor, ele se expressa por atitudes concretas, através do cuidado, do perdão, da fidelidade e do serviço. E vai muito além da atração. Ele envolve compromisso e doação. Como eu estava dizendo, nós, por si próprios, né, não somos capazes de amar. E somente através da ação do Espírito Santo sobre nós, que age em nós, que nós conseguimos então ser capazes de amar alguém. Então, comparando ali fazendo uma breve comparação entre paixão e amor, né? Enquanto o amor é um sentimento passageiro, enquanto a paixão é um sentimento passageiro, o amor é uma decisão e é um compromisso. Enquanto a paixão é intensa e impulsiva, o amor é calmo, constante e profundo. Enquanto a paixão ela idealiza o outro, cria uma imagem ideal, perfeita, o amor ele enxerga a pessoa na sua essência e acolhe aquela realidade. Enquanto a paixão ela é centrada em si e tem um certo ponto de egoísmo aí, o amor ela é centrada no bem do outro. É a satisfação de cuidar do outro, de acolher o outro, de fazer bem para o outro, de querer bem o outro. Enquanto a paixão ela acaba com o tempo, ou ela até se transforma, o amor, pelo contrário, ele cresce com o tempo. E falamos tanto de amor hoje em dia, né? Até essa palavra amor, podemos dizer que ela foi banalizada. Por quê? Eu falo que eu amo a minha mãe, eu amo os meus filhos, eu amo o meu marido, assim como eu falo também que eu amo meus cachorros, que eu amo chocolate. Então, a palavra amor, ela se tornou assim muito generalista e a gente já não sabe diferenciar um amor do outro, né? Mas será que todos esses amores, eles são iguais? Será que hoje, se eu perguntar para vocês, você sabe diferenciar quais são os tipos de amores que existem, né? Se a gente pegar lá da origem, do grego, né, a gente vai ver que o amor ele era representado por 3 termos diferentes para descrever as formas de amor. A gente tinha o amor filia, o amor eros e o amor ágape. Mas o que seriam esses 3 tipos de amor? Como diferenciar? O amor filia, ele é aquele amor fraterno, o amor de amizade, o amor entre irmãos, o amor entre amigos, né? Aquele amor que está presente nas relações, confiança, companheirismo, lealdade, é um amor recíproco e envolve apoio mútuo e afeto. O amor eros, por outro lado, ele é um amor romântico, ele é um amor apaixonado, ele é um amor entre casais, né? Ele é um amor que envolve mais físico, mais emoção, tem a ver com desejo, com atração, com a busca pelo outro. E como o próprio nome já sugere, ele é um amor erótico, né? E ele também é um amor bonito desde que usado da maneira correta. Hoje em dia, o que mais se vê por aí, né, é o amor romântico. As pessoas esquecem do amor doação, que é o próximo que a gente vai falar, e só pensa no amor de desejo. Tudo é voltado para o desejo, né? É o que eu quero, é o que eu gosto, é o que os meus olhos veem. Então, tudo hoje em dia, se você parar para analisar mesmo, tudo está erotizado. Tudo cria-se uma imagem ideal e perfeita das pessoas e é como se aquele estereótipo fosse a única forma correta e a gente tem que seguir ele. E por fim a gente tem o amor ágape, que é o maior de todos, é o mais
elevado de todos, é o amor puro, é o amor desinteressado, é o amor incondicional, é o amor sacrificial, é aquele amor que se doa, que é aquele amor que está ali a serviço do outro. É o amor de Cristo por nós, aquele amor que se entrega, que se doa. Cristo se entregou por nós na cruz, por amor. E esse amor é o amor ágape, é o amor mais elevado que temos. E só que assim, esses três amores, né? Aqui a gente citou três conceitos diferentes de amor, mas eles não se excluem, muito pelo contrário, eles podem se complementar, né? Uma relação madura de um casal cristão, por exemplo, ele pode ter os três amores. Ele pode ter o amor filia, que é aquele amor amizade, né, entre os dois. Ele pode ter o amor eros, na verdade ele tem que ter o amor eros, faz parte da relação do casal, né, essa intimidade, mas que todos esses amores, eles tenham uma única meta, que é chegar na lógica do amor ágape, que é o amor doação. E é esse amor que todos nós cristãos temos que buscar. É o amor que vocês casais, né, vocês noivos que estão se preparando para uma união, para um sacramento do matrimônio, é esse amor que vocês devem buscar todos os dias. É o amor doação. Um se doando para o outro, um se sacrificando pelo outro. Porque o amor ágape é o amor sacrificial. Assim como Cristo se entregou por nós, nós devemos nos entregar um pelo outro. Então, que a liberdade do casamento de vocês esteja voltada para a decisão de amar e escolher o outro todos os dias. O segundo elemento que vamos falar agora é da unidade. Então, o segundo pilar do matrimônio é a unidade. Deus une homem e mulher para formarem uma só carne, uma só missão. Lá em Gênesis, no capítulo 2, a gente encontra a seguinte passagem: o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. No catecismo também ensina que o amor conjugal exige dos esposos uma fidelidade inviolável. Esta é a consequência do dom de si que os esposos fazem mutualmente. Mas essa unidade que fala aqui, ela não significa ausência de conflitos, mas uma decisão de enfrentar juntos os desafios, unidos em oração, diálogo e perdão. Gente, unidade dentro do casamento, quando fala que é uma só carne, quando fala em liberdade, eu escolhi, não quer dizer que vai ser um casamento felizes para sempre, que vocês não vão ter um conflito, que vocês não vão ter uma divergência. Vocês são duas pessoas que se uniram, porém, cada um com o seu pensamento. É natural, gente, haver conflitos dentro de um casamento. Teve uma vez que eu escutei uma pregação de um padre que ele falava assim, que um casal, né, se preparando também para casamento, foi lá se confessar. Ah, padre, né, eu quero me casar porque eu tô muito feliz, tô apaixonada e assim, eu quero me casar porque a gente se dá tão bem, a gente nunca brigou. Aí o padre disse que olhou para aquele casal e falou, é melhor vocês nem casar. Porque se vocês nunca tiveram nenhuma discussão no namoro, né, para ali fortalecer o laço entre vocês dois, porque a discussão, gente, o conflito, a desavença, ela faz parte. E a gente precisa saber lidar com isso. Se o casal não soube lidar com nenhum tipo de conflito durante o namoro, será que eles vão dar conta de lidar com esses conflitos depois, durante o casamento? Porque o casamento, o que é? Depois que você casa, aí vem os filhos, vem as responsabilidades da casa, vem as contas. Gente, o que mais tem é casal brigando por questão financeira, né? Então, assim, vocês têm que saber o que? Resolver juntos. Não é que o conflito não vai vir, não é que a dificuldade não vai vir, mas vocês juntos, um apoiando o outro, não um acusando o outro,
né? Porque é fácil acusar o outro e tirar o corpo fora. É um ajudando o outro e unidos em oração, buscando a Deus em todo momento, que vocês vão conseguir manter esse casamento sólido e essa unidade. Lembre-se, oração, diálogo e perdão é fundamental para manter a unidade no casamento. Uma pergunta para vocês: como que vocês pretendem cultivar a unidade no dia a dia do casamento? Então, eu dei algumas dicas aqui. Bom, vocês refletir como que vocês querem manter essa unidade, né? Então, já, se puderem anotar aí, oração, diálogo e perdão. Lembre-se que os conflitos virão, vocês podem até ficar chateados, mas vocês não podem deixar se levar por isso. Vocês têm que buscar o diálogo entre vocês dois para tentar resolver o conflito, dobrar o joelho e rezar juntos, pedindo a Deus, né, o discernimento para resolver aquilo ali. E se algum magoou o outro de alguma forma, gente, buscar o perdão. Ser humilde o suficiente para reconhecer o seu erro, pedir perdão, e o outro também não ser orgulhoso e dar o perdão. Outro detalhe, né? Outra dica, outra dica que eu posso dar para vocês aqui, com base na minha própria experiência, é que vocês sempre caminhem juntos, né? Façam essa caminhada na igreja juntos. Gente, missa dominical não pode faltar, é juntos. Se possível, sempre que possível, missa semanal também. Rezem o terço juntos, como dizia São João Paulo II, né? Família que reza unida permanece unida. Sempre rezem juntos. E, mais uma vez, mantenham o diálogo e o perdão. Como eu já havia falado antes, vocês não estão se casando para serem felizes, vocês estão se casando para fazer o outro feliz, né? Você fazendo o outro feliz, gente, é automático. Tudo fica mais leve. Vocês vão ver que vocês também vão ficar mais felizes de fazer o outro feliz. E amor é isso. É escolha, é entrega, é doação, é serviço. Jesus e Maria foram exemplos disso aqui na Terra. Aliás, se todos nós nos espelhássemos na Sagrada Família, gente, seria um mundo maravilhoso de se viver. Maria, a gente pode dizer literalmente que Maria estava com o rei na barriga, não é verdade? E o que ela fez quando ela soube que estaria com o rei na barriga? Ela se encheu de orgulho e se achou melhor que todo mundo? Não. Muito pelo contrário, o que ela foi fazer? Ela imediatamente se pôs a serviço do outro. Ela soube que a sua prima estava grávida e ela foi até lá ajudar ela. Então ela se pôs a serviço. Jesus nunca, né, apesar de ser um ser divino, nunca se comportou como um ser maior que todo mundo. Ele mostrou com o seu exemplo que ele estava ali para servir. Tanto é que ele lavou os pés dos discípulos, né? E naquele tempo, se vocês forem estudar a história, né? Naquele tempo, quem que lavava os pés? Os servos que lavavam os pés dos seus senhores. E ali, o nosso Senhor estava lavando os pés. Então, ele mostrou com o exemplo, com humildade, que é preciso servir. E é isso que ele nos pede, e é isso que a gente tem que manter dentro do casamento. Aí eu fico pensando assim, gente, se Maria, que era a mãe do Salvador, se Jesus, que era o próprio Deus encarnado, serviu, quem sou eu para não servir, né? E por fim, então, o terceiro elemento que mantém o casamento é a indissolubilidade. Palavra difícil, né? O matrimônio cristão, ele é para a vida toda. Não é apenas um contrato que pode ser desfeito a qualquer momento, mas é uma aliança eterna selada por Deus.
O casamento religioso, que a gente chama de casamento religioso, ou, né, o matrimônio, o sacramento do matrimônio, ele é um vínculo perpétuo e irrevogável. E no livro de São Marcos, capítulo 10, versículo 9, vai dizer o seguinte: o que Deus uniu, o homem não separe. Isso significa que se o casamento foi válido, foi abençoado por Deus, o homem não tem poder nenhum para desfazer esse casamento. O casamento é para a vida toda. O casal pode até ter uma separação de corpos, pode até morar em casa separada, mas perante Deus eles ainda permanecem casados. O catecismo também vai falar o seguinte: o vínculo matrimonial é estabelecido por Deus, não pode ser dissolvido por nenhuma autoridade humana. Pode ser juiz, pode ser delegado, pode ser o que for. Ninguém aqui na Terra tem autoridade para desfazer um casamento religioso, um sacramento matrimonial. Mais para frente ainda no catecismo vai falar, reforçando ainda, o vínculo matrimonial é indissolúvel. Deus o quis e ele é um efeito do próprio consentimento dado e consumado. Se eu consenti o casamento, se eu estou me casando por livre e espontânea vontade, eu escolhi essa pessoa para estar comigo até os últimos dias, para o resto da vida. Se eu escolhi, se o casamento foi consumado, ele é para a vida toda. Então não tem o que desfaça esse casamento perante Deus. Também nos livros de Mateus, nos evangelhos de Mateus e de Lucas, a gente vai ler o seguinte, olha só, esse aqui é muito importante que todo mundo saiba. Todo o que abandonar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. E quem se casar com a mulher rejeitada, comete adultério também. Ou seja, se um casal que recebeu o sacramento do matrimônio de forma válida, né, por livre e espontânea vontade, resolveu se separar, ele separou aqui na terra, não está mais junto. Mas perante Deus, eles ainda permanecem casados. Se essa pessoa ela se relacionar com outra pessoa fora do casamento, para Deus, ela está cometendo adultério. E isso é pecado grave, gravíssimo. Então, se aconteceu, né? Porque a gente sabe que acontece. Às vezes é inevitável que haja essa separação de corpos, até por questão da integridade física da pessoa, né? Questão de segurança. E então, às vezes há essa necessidade, porque a pessoa escolheu mal, né? Por isso que tem que ter, gente, o tempo do namoro, a pessoa tem que conhecer quem ela está realmente escolhendo para ficar para a vida toda. Se aconteceu da pessoa escolher errado e o cônjuge dela, o marido, né, ou a mulher ali, está ameaçando a vida dela e há essa necessidade de separar por questão da segurança da vida dela, tudo bem, eles podem até separar. Perante Deus, eles continuam casados. Para que ela não cometa nenhum pecado em relação ao matrimônio dela, ela tem que se manter casta. A pessoa ela tem que viver a castidade, ela não pode se relacionar com outra pessoa. Porque como diz aqui, né, na palavra de Deus, todo aquele que abandonar a sua mulher e casar com outra comete adultério. Então a pessoa que é casada, separou, teve separação de corpos, que a gente fala, né, e casar com outra, se relacionar com outra, ela vai estar cometendo adultério. E, gente, é pecado, né, todo mundo sabe. Tem uma citação de Santa Giana que vai falar assim: o matrimônio é uma vocação e como tal exige entrega, perseverança e amor que se renova diariamente. Gente, se o matrimônio é uma vocação, a gente tem que estar ciente de que essa vocação é para mim, né? Tem gente que não tem vocação para casamento,
que não tem vocação para ter filhos. E o objetivo do casamento é esse. Você tem que estar ciente que você está entrando num casamento para formar família. Senão, qual sentido teria do casamento, né? A não ser que Deus não queira que esse casal tenha filhos. Aí é uma permissão, né, entre o casal e Deus. Só que o objetivo principal da pessoa casar é formar família. Deus já falava na palavra, lá em Gênesis já está escrito, que o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e formarão uma só carne, né? Então, desde os primórdios já existia isso. Hoje em dia as pessoas não querem mais ter família, não querem, dá trabalho ter família, né? Dá despesa, as pessoas pensam muito nisso. Só que quando a gente tem Deus na nossa caminhada, nada nos falta. Eu falo por mim. Gente, eu tive meu primeiro filho com 22 anos, eu não tinha nada, eu não tinha casa, eu não tinha carro, eu tinha meu emprego, eu morava de aluguel, era eu e meu esposo, nem minha mãe eu tinha aqui perto para me ajudar. E meu filho hoje está com 17 anos, está aí, saudável, lindo, maravilhoso, né? Estudioso, trabalhador. Então, assim, quando a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, Ele faz acontecer. Ele tudo providencia. Já passamos dificuldades, não vou falar que não. Só que nunca faltou o pão de cada dia. Quando a gente pensa que não vai dar certo, que não vai dar conta, que vai faltar alguma coisa, Deus manda um anjo, Deus providencia algo e a coisa sempre acontece. Então, assim, coloquem Deus na vida de vocês, que se essa realmente for a vocação de vocês, de contrair um matrimônio e formar família, Deus tudo vai providenciar, vocês não precisem ter medo de nada. Desde que Deus seja o centro do casamento de vocês. Uma outra pergunta que eu separei aqui para fazer. Vocês já pensaram o que sustenta um casamento além da paixão? A gente sabe que um casal ele se une porque ele sentiu atração pelo outro, se apaixonou, né? Passou a se interessar por ela e ali começou um relacionamento. Mas e depois disso? O que vem depois da paixão? O que vai sustentar esse relacionamento? Porque se eu estou casando só pelo sentimento da paixão, a gente tem que estar ciente que esse sentimento ele não é profundo, ele não tem raízes, como foi falado. Esse sentimento é passageiro. E o que vem depois? Depois, a gente precisa ter o quê? O que a gente precisa ter? Se não tiver amor, não vai ter sustentação. E se não tiver Deus no centro, também não. Então, o que sustenta um casamento depois da paixão? Gente, é o amor e é Deus no centro de tudo. Não tem nada além disso que faça sustentar um casamento. Muita gente fala, né, a gente já ouve, isso é coisa antiga, que engravidou para segurar marido. Gente, filho não segura marido, que não quer ter relação, que não quer ter uma família, que não tem vocação para isso. A única coisa que sustenta um casamento é Deus no centro e é o amor entre os dois. Então, a indissolubilidade só é possível quando colocamos Cristo no meio da nossa relação. Agora, uma pergunta para cada um fazer para si mesmo. Né? Você pode até falar o seu nome na sua cabeça aí. Eu, Cristina, estou disposta a permanecer ao lado do outro, mesmo diante de doenças, perdas ou dificuldades financeiras? É uma pergunta a se fazer, por quê? Porque a gente não vai casar hoje e ter um conto de fadas, um felizes para sempre, sem passar por nenhuma tribulação. Eu não sei se vocês conhecem, né? Eu sigo um casal nas redes sociais, se chama Déia e Tiba. São bem famosos, bem conhecidos, já foram missionários da Canção Nova. Gente, é
é visível a presença de Deus naquela família. Eu chego a me arrepiar quando eu falo deles, porque assim, o testemunho de vida deles é lindo, é maravilhoso. Eles têm uma família linda. Eles têm 5 filhos e a Deia tá para ganhar o 6º filho. Recentemente, agora no mês de fevereiro, se não me engano, o Tiba, ele teve um acidente e ele ficou paraplégico. E é para você ver o cuidado, o amor que todo mundo tem ali. A Deia, apesar de grávida e com 5 crianças, né, ela jamais deixou de cuidar do marido, de apoiar, de fazer tudo. E o mais lindo de tudo, eles nunca culparam Deus por nada, muito pelo contrário. Eles sabem que para tudo tem um propósito, para tudo tem um motivo, um porquê daquilo tudo. E assim, Deus, apesar de toda a situação ali, Deus não deixou faltar nada para eles. O tratamento foi tudo particular, é tudo caríssimo. E assim, foi tudo transcorreu tão maravilhoso que eles conseguiram tudo, eles fizeram uma vaquinha, eles conseguiram até além do que eles esperavam. O que eu quero dizer com tudo isso? Que se a gente coloca Deus no centro, é tudo mais fácil. É tudo mais fácil. E um casamento, apesar de toda essa dificuldade que eles estão passando agora, é para você ver a união deles, parece que fortaleceu ainda mais. É lindo de ver a história deles. Até mesmo o Tiba, que está lá todo debilitado, sem poder se mexer, ele fala que é a propósito de Deus e é algo de bom, né? Deus quer tirar de tudo aquilo ali. E ele tá conformado com a situação dele. Se Deus quiser que ele volte a andar, ele vai andar. Se Deus não quiser, ele vai ficar ali. Ele tem a família dele. Então, assim, é realmente se entregar, né? Se jogar nos braços de Deus e deixar que a coisa aconteça. Então, é nesse sentido que eu falo. Será que eu estaria com a mesma disposição que ela para cuidar do meu marido se ele ficasse tetraplégico igual ele ficou? Será que eu seria daquela que ficaria murmurando o tempo todo, reclamando, culpando Deus, né? Então, é algo que a gente precisa realmente pensar, porque amor, gente, é isso, é doação, é sacrifício. Se tá difícil e mesmo assim eu tô fazendo, é porque eu tô fazendo por amor. Agora aqui a gente está falando em indissolubilidade, né? De não dissolver o casamento, de que nada separe o casamento. Então, a gente precisa ter essa base forte para a gente não cair na tentação de querer separar, né? Porque hoje em dia é tão fácil assim, não deu certo, vamos separar, vamos trocar. Assim como troca de roupa, as pessoas trocam de marido, trocam de mulher também. Só que para Deus não existe isso, gente. Uma vez casado é para sempre. Por isso que fala que o casamento é indissolúvel. Ele não existe separação. Agora, uma pequena diferença entre, um contraste aqui entre separação e divórcio. A gente sabe que na lei civil existe o divórcio. E é algo legal, está dentro da lei. Então, as pessoas, perante a lei civil, elas podem se divorciar e legalmente elas estão separadas e podem até contrair um novo casamento. Mas perante Deus não existe isso, porque não é um simples contrato como no casamento civil. A gente está falando aqui de um sacramento, de algo selado por Deus, é uma aliança eterna. Então, não há divórcio dentro do casamento religioso, dentro do matrimônio. Há divórcio somente na lei civil. Então, vamos só fazer uma breve reflexão aqui, né? Quantos de nós já ouvimos histórias de casais que começam apaixonados e aos poucos estavam se separando, né? Será que foi falta de amor? Será que não entenderam que realmente estavam assumindo? Então, é aquela pergunta que eu fiz anteriormente, né? Será que essa é a minha vocação? Tem gente que namora, tá ali com aquela euforia da paixão, já quero casar porque eu quero viver com essa pessoa para sempre, né? Porque eu tô apaixonada. Então,
existe tempo para tudo, gente. A gente precisa ter a fase do namoro para conhecer a pessoa, porque é no namoro que a gente vai ver se realmente é aquela pessoa que você quer do seu lado para a vida toda. Aí vem a fase do noivado, né? Mais um tempo ali para se conhecerem, para se relacionarem. É claro, gente, a gente tem que estar ciente daqui que estamos falando de namoro cristão, de namoro católico. O que isso significa? Que tem que haver castidade durante o namoro. Castidade. Namoro cristão é um namoro casto. Né? Então, muitas vezes o que acontece? As pessoas ficam experimentando. Se eu não gostei desse, eu vou pro próximo, não gostei daquele outro, eu vou pro próximo. E assim vai chegar no casamento e não vai ser tão bom como ela esperava, ela vai querer trocar de novo. Então, para fechar essa parte aqui, né, que a gente está falando da indissolubilidade, né, de não haver separação, de a gente saber com quem está casando, que é uma escolha, que é por amor, que é para sempre. Eu quero falar para vocês o seguinte: vocês hoje estão tendo uma oportunidade preciosa de entender, refletir e escolher com liberdade e maturidade aquilo que vocês vão viver para a vida toda. O Catecismo da Igreja Católica ainda vai nos falar que Cristo é a fonte dessa graça. Assim como outrora veio ao encontro dos esposos de Caná, está presente agora com os esposos cristãos. Cristo dá a força para carregar a cruz, de se levantar após as quedas, de se perdoar mutuamente, de amar com amor sobrenatural. E o sacramento do matrimônio é a fonte da graça diária. Jesus, ele caminha com vocês e ele é o elo mais forte dessa aliança que vocês irão fazer. E antes da gente encerrar esse nosso momento, eu quero abrir agora para vocês um momento de partilha, um pequeno momento de partilha, coisa rápida. O que mais tocou no coração de vocês até aqui, em relação a esses 3 elementos fundamentais que sustentam o casamento, que é a liberdade, a unidade e a indissolubilidade. Para vocês que estão nos assistindo aqui, escreva aqui nos comentários o que tocou o seu coração em relação a esses 3 elementos. E dessas 3 palavras, unidade, indissolubilidade e liberdade. Essas 3 palavras, quando vocês escutam elas geram inquietação para vocês ou elas geram esperança? Escreva aqui também, quero saber de vocês se vocês ficaram preocupados em relação a essas 3 palavras ou se vocês ficaram, de certa forma, aliviados e mais tranquilos em saber disso tudo. E eu quero convidar vocês agora a ficarem de pé e juntos comigo fazer essa oração para que a gente possa finalizar aqui com chave de ouro. Como dizia São João Paulo, o futuro da humanidade passa pela família, que vocês formem uma linda família a partir desse sacramento, dessa bênção, dessa aliança que Deus quer fazer com vocês. Então vamos fazer juntos aqui, eu vou falar e vocês vão repetir essa oração pela unidade e pela santidade do matrimônio de vocês. Senhor Deus, fonte do verdadeiro amor, nós vos louvamos por terdes chamado a vocação do amor conjugal. Ajudai-nos a viver nosso matrimônio com liberdade, conscientes da escolha que fazemos um pelo outro. Dai-nos, Senhor, a graça da unidade, que sejamos um só coração e uma só alma, no respeito, no perdão e na doação mútua. Conservai em nós a fidelidade e a indissolubilidade do nosso vínculo, mesmo nas dificuldades, pois cremos que fostes vós
que nos uniu. Fortalecei a nossa aliança com o vosso amor e tomai nosso lar um reflexo da vossa esperança. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, protetor dos lares, rogai por nós. Amém. Muito obrigada por vocês terem acompanhado até aqui. Obrigada por nos escutar e que Deus abençoe e fortaleça esta união que vocês farão brevemente. Deus abençoe. Salve Maria!